Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu queria esclarecer aqui nesse vídeo para vocês o que é a constelação familiar sistêmica ou constelação familiar apenas. Muitas pessoas me procuram perguntando sobre a abordagem, sistêmica e no que ela pode ajudar. Então vamos lá. A constelação familiar, ela não é propriamente dita uma técnica ou um método. Ela é uma abordagem terapêutica baseada, na fenomenologia. Ela tem como respaldo a fenomenologia. O Bert Hellinger, que foi um padre, filósofo alemão e que já havia estudado outros autores, tais quais Virginia Satir, o Moreno do psicodrama, Erickson, da hipnose ericksoniana, fez uma grande miscelânea, uma linda miscelânea com tudo isso aí, mais um pouco psicanálise, e trouxe o que a gente conhece como as constelações familiares hoje, mas elas já existiam. Então, as constelações familiares, segundo Bert Hellinger, elas estão pautadas nas 3 leis do amor, que eu já expliquei uma ou outra nos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. Pertencimento, hierarquia ou ordem hierárquica e equilíbrio. O que acontece quando um cliente procura um facilitador, em constelações familiares? O cliente leva um tema que é central, que é essencial da vida dele para ser olhado. Algo que já foi visto, talvez, através de outra abordagem, qualquer linha psicológica, psicoterapêutica, e que com a qual ele não conseguiu um resultado tão satisfatório, ele pode ter caminhado um tanto, mas gostaria de caminhar um pouco mais na resolução desse problema, desse tema. E tem que ser um tema relevante. A pessoa não pode constelar minha queda de cabelo, se é algo pontual, sem ela ter visto, por exemplo, que falta uma vitamina, que, ir ao médico, por exemplo. A constelação familiar, ela não é cura, ela não substitui a medicina, por exemplo. Então, o cliente chega com uma questão com dinheiro, com a prosperidade financeira, ou uma questão de saúde, que ele já viu através da medicina tradicional, um sintoma. Na constelação familiar a gente fala sintoma, um diagnóstico. Só que a gente não se ocupa do diagnóstico propriamente dito, a gente se ocupa do indivíduo. Então ele chega, a mãe da criança, por exemplo, chega e fala assim: meu filho está com TDAH, foi diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente não está nem aí para hiperatividade, entre aspas, não quer se ocupar daquilo, mas quer se ocupar com o que envolve aquela criança, qual é a dinâmica oculta na qual ela está envolvida no seu sistema familiar, que faz com que ela se comporte daquele jeito. Muito provavelmente é um amor enviesado, que olha para um irmão que foi excluído, por exemplo, que não nasceu e não foi visto, que olha para o pai que está excluído, para um tio. Isso aí são exemplos que não permitem com que aquela criança esteja disponível para aprender. Então, a falta de foco que muitas pessoas trazem para uma sessão de constelação familiar, ou para um workshop, ou para uma constelação individual: eu queria constelar que eu estou sem foco. Na verdade, o foco da pessoa está em alguma coisa, Não é falta de foco, é um foco que está centrado aqui numa direção quando ela deveria estar se ocupando de outras coisas. Às vezes, não quer dizer que a constelação familiar vai curar aquela pessoa, mas vai fazer com que ela conviva bem com aquele sintoma. Esse tipo de doença autoimune, onde a mãe tem, a avó tem, Então, uma maneira de se expressar o amor por essas pessoas é também tendo essa doença. E a pessoa não vai ser curada, mas ela vai conviver bem e às vezes até abrandar os sintomas. Nada pode ser prometido, Não existe um contrato: eu vou fazer uma constelação familiar e vou sair daqui com um carimbo dizendo: a partir de agora isso mudou na minha vida. Não necessariamente. Até porque o tipo de ajuda que o facilitador em constelações familiares oferece é muito diferente de qualquer outro ajudante, porque ali ele reconhece a sua pequenez diante do sistema do cliente.
Ele compreende que ele mesmo não pode fazer nada. É o cliente que muda internamente a sua postura perante o seu sistema e decide se vai caminhar de uma outra forma a partir dali ou não. Exige uma decisão. A gente mergulha muito profundo quando faz uma constelação familiar. A gente observa, a gente compreende coisas, a gente percebe coisas que a gente não percebia antes. Muitos clientes fazem um movimento automático, é virado uma chave que automaticamente algo neles se transforma. E a gente observa isso pelos representantes, né? Agora, tem outros clientes que precisam de mais um tempo, outros precisam de 1 ano, 2 anos. A constelação, ela vai reverberando, né? Então, quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando de uma abordagem terapêutica que olha para as relações entre mãe e pai, marido e mulher, mãe e filha, filho e pai, avós, né? A gente está falando de todo um sistema familiar. O termo constelação, ele veio de uma tradução do alemão para cá e aí ficou um pouco distorcido, né? O certo seria posicionamento familiar. Isso implica que cada um dentro do seu sistema tem uma posição. Assim como as estrelas, né, na constelação, elas têm uma posição fixa. Constelação trata de nos devolver a noção de qual é o nosso lugar dentro daquele sistema. E o lugar mais importante é o lugar de filho. Quando a gente aprende a ser filho, a gente aprende a ser mãe e a gente aprende a ser esposa, né? Porque se eu sou filha dos meus pais, eu posso ser esposa do meu marido. Eu não vou me comportar como a filha dele. Porque se eu não vejo meu pai como pai, muito provavelmente eu vou me comportar como filha do meu marido. Fazendo projeções, fazendo com que ele assuma o lugar do meu pai. Mas olha que interessante, ele só assume esse lugar de meu pai se ele também tiver algum emaranhamento ali com o pai dele, com a mãe dele. Então, é como chave e fechadura, né? Existe um magnetismo, ninguém tá casado com o outro, né? Se relacionando com outra pessoa, assim, aleatoriamente. A gente acaba porque está em uma posição inadequada no nosso sistema, atraindo aquele também que está. Eu vou falar isso num próximo vídeo, quando a gente for falar dos filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. Por hora, é importante vocês saberem que as constelações familiares são uma excelente abordagem terapêutica para questões essenciais que vocês já viram, né, já olharam por outras escolas, outros vieses e não conseguiram ainda o resultado desejado. Qualquer tema essencial, né, relacionamento de casal, por exemplo, é muito lindo quando é ajudado através de uma constelação familiar, porque a gente sabe que cada um do casal ali, cada um que compõe aqueles dois, aquele casal, traz do seu sistema, traz nele o seu sistema, né, familiar, porque nós somos os nossos pais, eu sou metade mamãe, metade papai, e meu marido também. Então, se a gente não olhar, se a gente não tiver coragem de mergulhar nessas feridas, nessas situações pretéritas, os nossos filhos vão acabar pagando um preço alto por conta disso. Então, é muito importante que a gente olhe enquanto há tempo. As constelações estão aí para nos ajudar com isso. Não é algo que você faça toda semana, todo mês, muito pelo contrário, constelação familiar se faz uma e vai fazer outra só depois de muitos meses, quando aquilo já tiver sido assentado pela sua alma, já tiver sido percebido e transformado. Aí você tem uma outra questão, você leva para o facilitador. Não é algo que você... Por isso que o investimento muitas vezes é alto, mas é porque você não vai fazer isso o tempo inteiro, você vai ficar olhando o tempo inteiro. E o mais importante de tudo não é a constelação em si, né? O fenômeno em si. Mais importante é a filosofia que está por trás disso. Tá bom, dito isso, o que é a constelação, como que ela ocorre? Como eu disse lá atrás, fenomenologia. Então existe um fenômeno, né? Onde os representantes que o facilitador escolhe no workshop em grupo vão representar papéis que ele considera relevantes para aquele tema. Então faz-se uma pergunta para o cliente, uma ou duas, o que você trouxe aqui para ser olhado? Eu trouxe a minha relação com a minha mãe, por exemplo. O facilitador, nesse momento, pode já perceber o campo dessa pessoa,
Os campos morfogenéticos descritos pelo biólogo Rupert Sheldrake, ou Sheldrake, como algumas pessoas falam, são campos de informação que qualquer um de nós pode captar. O facilitador em constelações, ele é treinado para isso. Os treinamentos duram em média 1 ano e meio a 2 anos. Portanto, desconfiem de pessoas que foram treinadas em 1 mês, 2 meses. Não é possível, porque o facilitador ele precisa ter se trabalhado tempo suficiente para conseguir levar o cliente até algum movimento. Então, se eu não olhei para a minha relação com a minha mãe suficientemente, eu não consigo fazer com que o meu cliente... não, né? Mas trazê-lo a fazer esse movimento também é impossível. É diferente de outras abordagens, onde você tem uma ferramenta, você joga para o cliente e fala, ó, para você chegar ali no ponto B, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas às vezes ele mesmo não fez, né? Então, às vezes ele fala para o outro que o outro tem que ter dinheiro, que ele pode ter dinheiro e é uma ferramenta eficaz, mas ele mesmo não tem o dinheiro. Ou ele fala como ter um bom relacionamento com o marido ou com a esposa, mas ele mesmo não tem. Às vezes é solteiro, né? Com as constelações, facilitador, não pode agir dessa forma. É leviano até com ele mesmo. Então, voltando aqui, numa postura neutra, né, sem julgamento, sem crítica, ele escolhe os representantes, ele percebe o campo do cliente e ele vai tendo ali, fazendo uma tradução daquele campo para o cliente. É também usado um pouco de neurolinguística, né? Porque as frases de efeito que o facilitador vai escolher usar ali na hora, vão ser entregues para ele também pelo campo sistêmico, né? Pelo campo morfogenético. São frases de efeito que o cliente vai perceber no seu corpo, no seu íntimo, na sua alma, como algo curativo. E se aquilo faz sentido para ele, se ele se abre, ele acaba se expandindo e tendo aí a resolução do seu problema. Bem, espero que tenha ficado um pouco claro, né? Constelação é algo assim que só quem vive sabe o que é. Eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Quiser agendar uma sessão de constelação familiar, também é só entrar em contato comigo, deixe seus comentários. Quem já constelou, quem nunca constelou, quem gostaria de saber, é muito bem-vinda aqui a experiência de vocês, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!